Boa tarde, senhores e senhoras, aí no grande Brasil. O meu nome é Hugo dos Santos, eu sou magistrado do Ministério Público de Portugal, estou radicado em Macau aqui há alguns anos, sou assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau há algum tempo, e venho aqui trazer-vos uma síntese muito sincopada, passo o pleonasmo, do relatório da República Popular da China. Não posso deixar de começar esta breve alocução. Demorará algum tempo, porque eu farei aqui uma law in contest, apreciação, porque para perceber o processo penal da República Popular da China e as suas intricacies, é preciso perceber o contexto que lhe subjaz. O grosso desta intervenção será dedicado exatamente a isso, a explicar qual é o contexto semântico, teleológico ou funcional em que se move o processo penal da República Popular da China, por um lado, e o processo penal das pessoas coletivas, por outro. Sem isso, sem essa apreciação breve, incipiente e até, como disse, sincopada, é impossível perceber o processo penal da República Popular da China sem umas gotinhas marvóticas de etnocentrismo. Ou seja, é muito comum quem está desse lado fazer um conjunto de juízos de valor que são desfasados da realidade. Aliás, a primeira parte da intervenção focar-se-á exatamente nisso. Diluir, derruir algumas ideias pré-concebidas que pululam por aí e que acabam por minar a própria compreensão daquilo que é o processo penal da República Popular da China, até porque não é possível compreender a China por um lado e o seu direito por outro sem se compreender o substrato cultural em que ela se move. Não é possível. Por isso é que falei no etnocentrismo. Bom, estamos avançando. Bom, o relatório está em língua inglesa. Foi-me pedido que fizesse o relatório em duas línguas da ONU. Pronto, foi escrito em inglês e estamos a terminar a versão chinesa. E aqui, como estamos no Brasil, optei por fazer esta apresentação em português e não deixo de, fazendo aqui um pequeno parênteses, agradecer muito vivamente, muito penhoradamente, esse gigante das letras jurídicas penais, que é o professor Fauzi Hassan Shukr, que teve a amabilidade de me convidar para intervir nesta arena de autênticos gigantes que estão desse lado e que me ouvem. E aqui peço desculpa por estar a incomodar-vos com este conjunto de elucubrações sem sentido. Já perceberam porquê, à medida que for falando, rapidamente perceberão que estarão a perder o vosso tempo a ouvir. Ora, bom, setores, eu, como disse, sou Luís dos Santos, tenho um fascínio muito grande pela República Popular da China. Acho que é um país gigante em todos os sentidos, e o que aqui farei, despojado de quaisquer paixões, mas sim focado naquilo que é o direito, naquilo que deve ser o direito, quando analisado das lentes de um jurista, deve ser visto e, passas pelo pleonasmo, analisado. Ora, bom, estou avançando. Estas questões foram colocadas e analisadas em alguns dos meus livros. Um deles já saiu, um mais pequeno, sobre o processo penal da pessoa coletiva. O outro grande tem cerca de 1000 páginas. Fala exatamente, concretamente, sobre a responsabilidade penal das pessoas coletivas, de uma perspectiva muito, muito ampla, mas eu estou disso aqui no que tange ao processo penal da República Popular da China, será agora lançado um artigo em inglês sobre esta questão, sobre o processo penal da República Coletiva na China, na revista brasileira do processo penal. Mas eu estou disso aqui um caveat, que é, por favor, não comprem os meus livros, que aquilo não vale rigorosamente nada e vão perder o vosso tempo, a menos que queiram tomar suporíferos e adormecer rapidamente. Aí sim, comprem, adquiram os livros e verão que não perderão o vosso tempo. Caso contrário, não comprem, que aquilo não vale um caracol. Mas, doutores, vamos então avançar. Breve law in contest análise. E porquê que optei por fazer isso? Esta parte não consta diretamente no relatório, consta noutros escritos
que fiz, mas optei por fazer isto, dar mais ênfase a esta questão, justamente por aquilo que comecei a dizer no princípio desta intervenção. É preciso analisar com uma lupa contextual o que é qual é o substrato cultural que subjaz ao direito da República Popular da China e, por outro lado, qual é a realidade social em que esse substrato cultural se move. Ora bom, sem estes dois pilares identitários é utterly impossible, é impossível perceber o que é o processo penal na República Popular da China e acho que em qualquer lado. Aqui, com mais cuidado, porque deste lado estão a analisar jurisdições, são jurisdições ocidentais, que assentam no individualismo emergente das cinzas, do iluminismo e do antropocentrismo humanista. Deste lado estamos nos antípodas, ou seja, alçaprema-se, maximiza-se o coletivo e minimiza-se, não no mau sentido, mas no sentido cultural, porque é assim, e minimiza-se o indivíduo. Por isso é que o processo penal tem uma conotação diferente, amplamente diferente, como já perceberemos. Quem fala na Law and Contest Analysis é o professor Van Oy, que é o professor Sims. Eu remeto para algumas notas de rodapé que falam sobre esta questão, ainda que en passant, e quero focar-me de imediato na relação umbilical entre a cultura e o direito na República Popular da China. A importância axial, primacial, que tem o confucionismo no desenho funcional do direito, por um lado, e do processo penal, por outro, na República Popular da China. Este é o ponto número 2. O ponto número 3 será devotado a fazer uma breve e sincopada e singida essencial análise sobre os subsistemas sociais de Luma. E porquê que os subsistemas sociais de Luma são tão importantes? Os outros conhecem Luma muito melhor do que eu. Eu devotei algum tempo a ler a obra de Luma, a vasta obra de Luma, e critiquei-a vastamente na minha dissertação de doutoramento, que versa sobre outro tema que não é este. E eu trouxe para aqui Luhmann porquê? Porque os autores já perceberão que Luhmann, os subsistemas sociais de Luhmann começam na economia e vão até ao direito. E já vamos perceber que há aqui não uma rivalidade, mas, pelo contrário, o direito, a economia, a política e a cultura, a República Popular da China são vasos comunicantes por oposição a compartimentos distantes. Já perceberemos isto e perceberemos então por que razão os programas de compliance, em certo processo penal, de pessoa coletiva, têm uma eficácia, digamos que comprometida, quando se transplanta os programas de compliance do Ocidente para o Oriente. Já vamos perceber que há aqui uma descontinuidade entre uma coisa e outra, entre aquilo que vem, o transplante que vem do Ocidente e aquilo que chega ao Oriente, e vamos perceber aqui que há aqui uma descontinuidade, como disse, e, por outro lado, mais ainda, aqui há alguma cacofonia, bom, entre aquilo que chega, aquilo que vem, aquilo que chega, e aquilo que é implantado no terreno e aquilo que cresce ou não. Ora bom, e depois então faremos uma panorâmica geral sobre o processo penal da pessoa coletiva. Não os maçarei muito com isso, porque o relatório o artigo é muito grande, tem cerca de 40 páginas. Podia ter escrito mais, mas pronto, na altura estava muito ocupado, e o professor Fábio sabe disto, estava ocupado com outras coisas e não pude escrever mais do que isto. E já vamos perceber então como é que funciona na prática, no Law in Action, o processo penal da República Popular da China. Bom, como disse, fazendo então uma análise, Law in Contest Analysis, entre a cultura e o direito, e qual é o impacto que este binómio, que esta dicotomia tem, em concreto, no processo penal da República Popular da China. Bom, comecei por dizer que a República Popular da China assenta na esteira do confucionismo, na maximização do coletivo e na minimização, não no sentido negativo, mas no sentido, digamos que figurado. Assim como desse lado se maximiza o indivíduo e se minimiza o coletivo, não que isso seja negativo, mas no fundo é uma mostração daquilo que é o direito, como é que ele funciona, de onde é que ele vem e para onde é que ele vai. Ora bem, quais são os pilares identitários em que assenta digamos que, quais são as portas estandartes, quais são os pilares identitários, quais são os objetivos primaciais que presidem a esta maximização do coletivo e esta postergação, entre comas, do individualismo tão em voga e em que assenta
o processo penal europeu, por um lado, e ocidental, por outro. Ora, bom, harmonia social e coesão social. Estou sem entender estas três coisas. Confucionismo, a maximização da harmonia social e a maximização da coesão social não é possível perceber porque é que certas soluções são implementadas na República Popular da China como elas são. E como disse, este ponto de partida, a maximização do coletivo, situa-se nos antípodas. Situa-se num plano diametralmente oposto àquele em que assenta as jurisdições, o grosso das jurisdições do Ocidente, que, como disse, assentam no indivíduo, é aquilo que se chama Buchanan, a glorification of the individual. O indivíduo é tudo. Não é? É a estrela polar do firmamento processual penal, legal, jurídico, social e por aí afora. É como disse, aqui nestas jurisdições do Ocidente, estou aqui a fazer agora a contraposição para partir logo a seguir para aquilo que é o processo penal na China. Deste lado, do lado do Ocidente, maximiza-se o indivíduo, a sua plenipotência, a sua omnisciência, ele pode tudo. Na esteira de Kant, Voltaire, Locke, Arendt e Sartre. Bom, eu não vou falar nestes autores todos, eu falei noutro acesso sobre eles e não vou amassar os autores com estas questões, se ainda adormecem desse lado e não é isso que se quer. Estes pilares identitários do individualismo, ora bom, eles, como disse, postergam o coletivismo. O que interessa é o indivíduo, o que interessa é a sua fulgente luz, e é essa que vai iluminar não só a sociedade, mas como o processo penal. Por isso é que os autores têm uma maximização das garantias de defesa, por exemplo, no artigo 32 da Constituição Portuguesa, está lá isto sedimentado. A maximização das garantias de defesa. Bom, elas centram-se no indivíduo, por isso é que se fala no antropocentrismo humanista, não é? O indivíduo é o centro, é a estrela polar, como disse. Falei já de Buchanan, falei nas garantias de defesa, vou andar um bocadinho para a frente, porque eu não quero maçar os autores com estas questões. A questão saltando agora para a responsabilidade penal das pessoas coletivas, há uma tendência, baseada neste antropocentrismo humanista, em relação ao arguido de pessoa singular, mas este antropocentrismo também tem sido estendido à pessoa coletiva, há vários autores, como a pessoa Sandro Oliveira e Silva, e autores alemães, que aqui citei, Adam, que estendem as garantias de defesa do arguido, pessoa singular, ao arguido, pessoa coletiva. Bom, eu também defendi isto para a República Popular da China, apesar de estamos aqui a falar de jurisdições completamente diferentes. Deste lado, uma jurisdição, perdão, que assenta no coletivismo, desse lado, o grosso das jurisdições assentam no individualismo, mas ainda assim, e até na esteira de algumas interpretações judiciais da Suprema Corte da República Popular da China, é possível, já de 99, eu depois cito aí no relatório, é possível estender, não diz isto diretamente, mas diz isto de outra maneira, é possível estender este conjunto de garantias de defesa da pessoa singular à pessoa coletiva. Bom, mas isso não é não vale em toda a plenitude. As conquistas civilizacionais que se aplicam desse lado não são extensíveis, não são aplicáveis em toda a sua largura, em toda a sua amplitude, aqui deste lado, pelas razões que expliquei, e que se prende exatamente com os diferentes pontos de partida que medeiam as jurisdições do Ocidente e as jurisdições do Oriente. E os outros leem os melhores autores, o professor Costa Andrade, o professor Figueiredo Dias, o professor Fauzi, tem muito material sobre estas questões, sobre a feição antropocêntrica, o antropocentrismo humanista, perdão, em que assenta o processo penal, também brasileiro, não é? São autores como gigantes das letras jurídicas que têm que ser tidos em conta. Bom, os autores... falei no confucionismo, daqui para a frente, darei mais uma ou duas achegas sobre esta questão aqui mais à frente, mas o que é preciso saber, autores, já à frente falarei nos pilares identitários do confucionismo, mas antes disso é preciso, falei aqui no substrato cultural em que assenta a República Popular da China, e é preciso dizer que fora do direito, ou melhor, na antropologia encontramos a taxonomia em que assentam as jurisdições coletivistas, como a República Popular da China, que é uma cultura de face, que é uma cultura de face. Isto significa que, como disse, há uma maximização do coletivo, mas mais do que isso,
há uma hierarquia rígida entre aqueles que estão lá em cima e aqueles que estão cá em baixo. Isto é mesmo assim, isto não se aplica nas jurisdições do Ocidente por uma razão muito simples, é como eu acabei de dizer, porque o indivíduo pode tudo, ele está no centro, não é? Ele próprio ilumina, é o farol que ilumina tudo o que está à sua volta. Aqui é o contrário, é o coletivo que ilumina tudo. Por isso é que temos uma estrutura hierárquica muito rígida, e é essa estrutura hierárquica muito rígida que faz, veremos isto mais à frente, com que os programas de compliance que saem deste lado, do Ocidente, tenham pouca aplicabilidade prática aqui. Há uma pequena nuance nas state-owned enterprises, por uma razão muito simples, porque elas dependem do Estado. Isto também tem que ver com os subsistemas de Luhmann, a ligação entre economia, política, cultura e direitos. Já veremos isto um pouco mais à frente. Bom, dizia eu que a República Popular da China é uma cultura de face. Há aqui 3 marcadores genéticos que radicam na medula óssea deste tipo de cultura de face que, como disse, coletivismo 1, 2, uma estrutura hierárquica muito rígida e um controle centralizado também da própria economia, que depois então irradia para todo o organismo jurídico. Ora bom, as estruturas do Ocidente assentam em pilares identitários completamente contrários a estes. Assentam, como disse, no indivíduo, assentam, por isso é que são chamadas as culturas de dignidade. Isto na antropologia, as pessoas vão encontrar Lang e Cohen, Hofstede, Lewis, Trompenars, todos estes autores falam na dicotomia entre Lang e Cohen falam na trilogia de culturas de face, culturas de dignidade e culturas de honra que estão aqui expostas. Lewis, Hofstede, Trompenars falam naquilo que é o coletivismo, quais são os seus motivos essenciais e qual é a sua projeção prática, não só na sociedade, mas como e, sobretudo, no direito. Mais, então, Lewis, Hofstede, em parte, principalmente a quinta categoria, que já deriva da investigação que eu fiz aqui em Hong Kong. Não queria amassar-vos muito com esta questão, mas, saltando outra vez para o confucionismo, ele tem uma importância precípua no desenho funcional, por um lado, do direito, e, por outro, ainda mais amplamente, perdão, no desenho funcional do processo penal em geral. Não tenho aqui tempo para falar sobre estas questões todas. Uma demonstração inequívoca da influência do confucionismo no direito da República Popular da China é justamente a maximização da mediação por oposição a meios litigiosos. Isto prende-se com a necessidade quase que ingente de assegurar a harmonia social, comecei por falar no início, a harmonia social, a coesão social, que a mediação serve exatamente isso, para aproximar as partes. Eu não vou falar aqui do papel do mediador, não tenho tempo para falar disto, tem uma coloração completamente diferente da República Popular da China, que tem noutros lados, mas diria eu que às vezes a fraca litigiosidade, isto também vale para o processo penal da pessoa coletiva, prende-se com isto, prende-se com a necessidade de conter a níveis aceitáveis a litigância judicial na República Popular da China, porque é entendido, na esteira de Confúcio, que a litigiosidade social tem o condão de derruir os alicerces em que assenta, como disse, a harmonia social, que é só after, que tem que ser a todo custo assegurada, e a coesão social. Bom, aqui está os pilares em que aceita o confucionismo, tem aqui em chinês, tem aqui em português, repito, a maximização do coletivo em detrimento do indivíduo, a preferência pelas soluções de consenso, isto é clássico do confucionismo, a preferência pelas soluções de consenso e em detrimento das soluções de conflito, isto vale também para o processo penal, não é? Por isso é que nós, as limitações judiciais do Supremo, da Suprema Corte do Tribunal Chinês e da própria Procuradoria-Geral do povo chinês, falam dessa questão, mas antes disso, em 2010, encontramos interpretações judiciais do Supremo que falam exatamente na maximização da mediação, ou seja, isto passa top-down, na maximização da mediação, que não tendo diretamente a ver com esta questão, está no coração daquilo que é as baixas, os fegas, o baixo número da litigância judicial em certo
foco, em certos focos, não é? Por isso é que a maximização da harmonia social da coesão social, que são, no fundo, a demonstração da maximização do coletivo e a minimização, como comecei por dizer, do pequeno indivíduo, não é? Que faz parte de um todo, que é a República Popular da China, e não o contrário, como as instituições do Ocidente. Bom, aqui comecei por dizer, falei há pouco na influência do confucionismo no desenho funcional do direito chinês, e aqui dois casos paradigmáticos, acabei de falar neles, das imputações judiciais do Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, que não são acórdãos, nem são assentos, nem são acórdãos uniformizadores. São mais do que isso, não tenho agora tempo para falar nisso, mas, no fundo, visam não só orientar, em alguns casos, poucos têm efeito vinculativo, mas o efeito vinculativo não é tanto legal, é mais, digamos que psicológico, da parte de quem aplica o direito. E porquê que é psicológico? Justamente por aquilo que acabei de dizer, pela maximização do coletivo e a ideia de que quem está lá em cima emite coordenadas sistemáticas que têm que ser obedecidas por quem está cá em baixo. Isto também vale para a responsabilidade penal das pessoas coletivas. Eu deixei aí, nas notas de rodapé, 2 ou 3 interpretações judiciais do Supremo que falam exatamente como é que os casos de responsabilidade penal das pessoas coletivas devem ser analisados na República Popular da China. Depois temos os casos vinculantes. Os casos vinculantes vêm, os guiding cases, vêm da Procuradoria-Geral do Povo Chinês, que, de fundo, também orientam os magistrados, o Ministério Público, os procuradores para as questões processuais em matéria do processo penal da pessoa coletiva. Tenho que fazer aqui um breve parênteses. Esta questão dos guiding cases aparece porque, na sequência da modernização do direito chinês, que aconteceu a partir da década de 90 para a frente, um bocadinho para trás, antes disso, o direito tinha uma conotação mais administrativa e menos judicial. Hoje, o aparelho judicial é formado por pessoas com altos níveis de training, de preparação judicial, e estas questões dos casos vinculantes visam exatamente orientar, como disse, os magistrados do Ministério Público para questões processuais relacionadas com as pessoas coletivas e não só. As buscas domiciliares, o nemotaneto, as proibições de prova, são questões que estão, às vezes, lavradas na lei de uma forma assim muito geral, mas depois encontram, quer nos casos vinculantes, quer nas interpretações judiciais, a vida. Partindo da lei, depois estes órgãos judiciários acabam por mostrar, orientar os próprios profissionais como é que deve ser aplicado o direito. Senhor, por favor, enquadre esta questão com aquilo que eu disse há bocadinho, com a questão do coletivismo. Porquê? Porque na República Popular da China, já terão percebido isso, a separação de poderes, uma conquista civilizacional que parte de França, como nós sabemos, de Montesquieu, e por aí afora, não tem uma largura, uma amplitude muito apreciável na República Popular da China, outra vez pela questão da própria orgânica, da própria estrutura sistemática, não só do processo penal, mas antes disso, da própria estrutura social e da coesão social que tem que ser feita nesse sentido. Eu não vou entrar nessas questões, isto são questões mais políticas, eu não estou aqui para falar disso. Já falei nas determinações vinculantes. Agora partimos para uma breve análise de Luhmann. Os fatores de Luhmann não têm diretamente a ver com isto. Lembrei-me do Luhmann por uma razão muito simples. Porque Luhmann, os fatores sabem que Luhmann parte do princípio, dos vários livros que ele tem, que a teoria dos sistemas sociais, depois tem os subsistemas sociais. Então, a sociedade é o sistema, depois temos os subsistemas sociais, política, economia, cultura, direito. A parte que nos interessa, Luhmann diz que não há, cada subsistema conserva a sua própria autorreferência, conserva a sua própria autopoiese. Isso significa, por um lado, que essa autorreferência funciona num circuito interno, não no circuito externo. Essa autopoiese também, o que é que isto significa em termos práticos? É que os subsistemas, a lei, a economia, a cultura, a política, não comunicam uns com os outros. Os outros já terão percebido
que deste lado as coisas funcionam de uma forma diametralmente oposta à que Luhmann defende, porque se compreende que Luhmann era de uma jurisdição ocidental. Mas pronto, eu critiquei vastamente Luhmann noutra sede, não vou aqui amassá-los com isso, já deverão ter dado a mim para esta altura, mas pronto. Mas os subsistemas de Luhmann não têm qualquer aplicabilidade deste lado. Desde logo porque não há separação, o princípio da separação de poderes é uma invenção ocidental, não é? É uma invenção ocidental que não tem uma fraca refração normativa e até cultural deste lado. Não é que seja mau nem que seja bom, é porque é assim, é assim que a estrutura foi criada, é assim que o sistema foi criado e tem que se respeitar. Só pena de nós cairmos nessa grande armadilha que se chama etnocentrismo. Falarei disso um bocadinho mais à frente. E estou-te perguntando, mas o que é que Luhmann e os subsistemas sociais têm a ver com o processo penal da pessoa coletiva? Isso é tudo. Os programas de compliance, nós sabemos onde é que eles vêm. Não é? Estão amplamente disseminados nos Estados Unidos da América, em Espanha, em Itália, em Portugal um pouco, não é? Em França também, e eles fundam-se naquilo que se chama na autorregulação regulada. Ou seja, as próprias empresas são convidadas a criar mecanismos autorregulatórios para evitar a prática de crimes no contexto empresarial. Ginja, estamos no Brasil, como costuma dizer. Mas o problema é que esta autorreferência é feita pela própria empresa. Deste lado as coisas não funcionam assim, principalmente do ponto de vista das state-owned enterprises, porque há uma ligação muito forte entre o Estado, entre a política e o direito, e a economia. Por isso é que comecei por dizer que os subsistemas de Luhmann são amplamente imprestáveis deste lado. Os programas de compliance valem muito para não só jurisdições ocidentais, mas para empresas que se autorregulem, que estejam quase em piloto automático e que possam criar o seu próprio, como diz o professor Gerardo Dias, não é? Possam criar o seu próprio sentido social, a sua própria cidadania corporativa. Não é que deste lado não aconteça assim. O problema é que nas state-owned enterprises há uma ligação muito forte, como disse, entre o Estado e as empresas. E por isso é o Estado que determina como é que as empresas se vão autorregular. Isto tem uma importância muito grande na eficácia ou falta dela dos programas de compliance. Podem-se desenhar programas de compliance bulletproof, com grande projeção teórica e com uma grande virtualidade, deveriam ser grandes programas de compliance, mas depois na prática não funcionam porque não há aderência entre aquilo que é o substrato cultural em que aceitam as próprias jurisdições e, ou seja, o dever ser, que é o programa de compliance perfeito, e o ser, não é? Que é aquilo que funciona ou não na prática, que são os membros da sociedade, as empresas que a recebem. Eles aderem ou não. Já veremos isto um bocadinho mais à frente. Isso, não é? Que no processo penal chinês, no direito chinês, na sociedade chinesa, está tudo ligado. Os subsistemas sociais, a cultura, já perceberam isso, a cultura, a política e o direito não só comunicam externamente, como se influenciam mutuamente. Por isso, repito, os subsistemas sociais de Luhmann, que falam na estanqueidade entre os subsistemas, que não se intercomunicam, não se influenciam, têm uma eficácia amplamente platónica deste lado. E é por isso que deste lado não existe uma pura separação de poderes, ou seja, a administração da justiça tem uma conotação muito mais administrativa e menos judicial, não é? Por isso é que os setores têm, por isso é que nós temos uma ligação muito grande entre os poderes, não é? Em vez de haver separação, os poderes, no fundo, intercomunicam uns com os outros. Por isso, repito, é que os subsistemas de Luhmann não têm aqui qualquer tipo de aplicabilidade. Quando ouço falar, às vezes, a puxar ideias de Luhmann para este lado, há aqui uma cacofonia, porque não bate a bota com a perdigota, não é? A mesma coisa que fala do sumol e do sonodol, são coisas completamente diferentes. A separação de poderes, uma conquista civilizacional francesa e suíça, Montesquieu, Rousseau, bom, deste lado, como disse, não tem grande aplicabilidade porque, repito, a administração da justiça tem uma tonalidade muito administrativa. Isto não é bom nem é mau, é assim. É o desenho funcional da própria administração da justiça deste lado. Isto interliga-se com uma questão
que não tenho aqui tempo de falar, dos legal transplants, ou seja, dos transplantes legais, do Ocidente para este lado. Há todo um enorme número de literatura que fala sobre esta questão. A questão do transplante, da separação de poderes do Ocidente para este lado, não é só um superficial legal transplant, mas pior do que isso, eu costumo dizer, um malicious legal transplant, porque, no fundo, não há uma aderência entre aquilo que vem, os programas compliance e a aplicabilidade que eles têm ou não na prática. Já vamos ver quais são as razões pelas quais isso acontece. Ainda aqui nesta era de Luhmann, já não vou falar muito deles, as pessoas já perceberam qual é o enquadramento em que nos movemos, qual é a relação entre a cultura chinesa e a eficácia dos programas compliance que vem desse lado, que vem do Ocidente, não é? Que é uma criação em rigor do Ocidente. Toda a gente sabe disto, não é? O Yates Memo, o Thompson Memo, vários autores norte-americanos falam disso, os próprios autores que estão deste lado, o professor Coleman, o professor Bronze, o professor Zuluaga, o professor De Luca, o professor Valente e o professor Japiaço, todos eles, de uma forma ou de outra, preconizam que os programas compliance devem ser eficazes. Eu concordo na íntegra, mas eu diria que a eficácia dos programas compliance deste lado é quase como um sonho de uma noite de verão, é amplamente platónico. Já expliquei porquê, tem a ver com o confucionismo, com o coletivismo, e tem a ver com aquilo que eu comecei por dizer no início da apresentação. Quando se fala em programas compliance, falam-se mais ou menos 2 ou 3 pilares identitários, que já falei aqui, na autorregulação regulada, e há o outro, que no fundo funciona como contrapolo e como internal gatekeeper, ou seja, alguém que está ali para controlar aquilo que a empresa faz por dentro. Por isso é que falamos aqui nos canais de denúncia internos e no whistleblowing, deste lado, isso tem uma eficácia amplamente, repito, platónica. E porquê? Porque, é aquilo que disse há bocadinho, há uma estrutura hierarquizada muito grande. Aquilo que que o diretor da empresa, aquilo que alguém que está daquele lado de uma empresa estatal diz, é para ser observado. Repito, isto não é bom nem é mau. Se começamos aqui a qualificar se é bom ou mau, entramos no campo do etnocentrismo e não é para isso que aqui estamos. Repito, estes programas de compliance que vêm do Ocidente, falei neles em notas de rodapé, principalmente lá à frente, quando falam naquilo que pode ser feito. Também terei dito que tinha algumas dúvidas, verbalizei algumas dúvidas sobre a própria eficácia dos mesmos. Já disse porquê. Fala-se também na questão do Guanxi. A questão do Guanxi tem a ver com o caso do leite em pó 2008, é um caso paradigmático da influência do Guanxi na República Popular da China, porque o escândalo do leite em pó demorou mais tempo a chegar cá fora justamente por isto, porque as pessoas que estavam à frente destas companhias tinham uma grande influência, não só local, como nacional. Por isso puderam retardar até a última a divulgação disto tudo. Por isso, quando se fala em programas de compliance, elas baseiam-se na autorreferência da própria empresa, na capacidade que ela tem de autorregulação. Deste lado, nem sempre isso acontece. Claro que há empresas que são amplamente autónomas, mas elas têm na República Popular da China tudo está ligado. Nós, deste lado, temos o indivíduo e o sistema. Aqui não, temos o sistema que tem que cooperar temos um indivíduo que tem que cooperar com o sistema. Senão é um outcast. As coisas não funcionam, não consegue abrir uma empresa, não consegue fazê-la funcionar, e por isso os programas de compliance têm que ser vistos com um grãozinho de sal. De outro modo, chegam aqui e morrem na praia, não conseguem, põem-se no terreno, eles não crescem, não têm qualquer tipo de aplicabilidade prática. Como disse, primazia daqueles que ocupam posições de liderança ou de autoridade. Nós, deste lado, temos na lei que em Portugal, por exemplo, mesmo aqui em Macau, os que ocupam posições de liderança têm uma responsabilidade funcional acrescida de vigiar, não é? Isto aqui uma pequena, digamos que, um pequeno afloramento da teoria de Tiedemann, não é? Da culpa na organização. Deste lado, pelas razões que disse, tenho muitas dúvidas que esta configuração dos programas de compliance, do processo penal da pessoa coletiva em sentido amplo, destes programas de compliance, possam funcionar deste lado. Por isso é que
dada esta configuração coletivista, esta tonalidade coletivista que perpassa o direito por um lado e o processo penal por outro, por isso é que temos uma expressão quase simbólica dos canais de denúncia interna deste lado, dos canais de whistleblowing, que funcionam amplamente nas jurisdições do Ocidente, e deste lado tem uma eficácia meramente, digamos que, platónica, até tribunícia, não é? Isto tem a ver com o superficial legal transplant, com os malicious legal transplant. As coisas quando vêm para este lado têm que ser feitas têm que ser, digamos que, analisadas de um ponto de vista perspectivo e contextual. Por isso é que comecei a fazer esta alocução pública de um ponto de vista contextual. Como é que a lei funciona? Melhor do que isso, qual é o substrato cultural que preside a aplicação da lei, qual é o tecido social, qual é a estrutura social que vai receber as determinações legais. Sem esta análise é amplamente difícil perceber como é que funciona a lei deste lado e o processo penal em concreto. Boa parte, e agora passando aqui, como já perceberão, darei menos importância à panorâmica do processo penal de coletivo, porque eu abordei isso em pormenor no relatório. O objetivo primacial que presidiu esta apresentação é justamente fazer-vos entender, dar-vos umas luzes qual é o tecido, qual é o âmbito teleológico em que se move a lei deste lado. Há uma forma digo eu, de mitigar a responsabilidade penal das pessoas coletivas, que é maximizar, não os programas compliance, pelo menos não os programas compliance amplamente ocidentais. Tem que haver uma coloração matricial de âmbito coletivista, senão eles não funcionam deste lado. Isto por um lado. Por outro lado, acho que há um mecanismo que vem do Ocidente que pode funcionar deste lado, que é corporate governance. Não tem diretamente a ver ou melhor, não se assimila, não se sobrepõe totalmente à autorregulação regulada, estão relacionados, mas diria que, e falei nisso amplamente, que um bom corporate governance, ou seja, uma empresa bem gerida, tem toda a virtualidade de evitar a prática de crimes no contexto empresarial, e é isso que defendo. Porque um caso em que isso não foi feito, foi, como eu acabei de dizer, o caso do leite em pó de São Luís, que assenta em dois pilares editados. Primeiro, uma completa falta de corporate governance. Segundo, uma confiança quase desmesurada naquilo que eu falei há bocadinho, que é no guanxia, ou seja, as pessoas estavam daquele lado, os administradores achavam que o seu guanxia era suficiente para evitar a responsabilidade penal, e não foi, não é? As coisas funcionam. É uma jurisdição coletivista, mas as coisas funcionam quando tem que funcionar, e é assim que tem que ser. Mas este caso do leite em pó, 2008, que está aí falado nos primeiros capítulos, expressou a necessidade de haver mecanismos complexos adaptados à realidade da República Popular da China. Por isso é que falei na questão do contexto que preside a aplicação destes, a melhor, a implementação destes mecanismos de compliance, e, por outro lado, precipitou, acelerou as reformas que foram implementadas no direito administrativo penal da República Popular da China, que entraram em vigor agora em junho. Demoraram algum tempo a ser maturadas, a ser discutidas, e esta lei, os programas compliance não têm diretamente a regulação estrita no processo penal, nem no direito penal. Tem uma regulação mais aturada em instrumentos que estão fora destes códigos. Por exemplo, o direito administrativo penal da República Popular da China e algumas outras instruções que o Governo Central vai emitindo para, por um lado, regular as empresas normais e regular principalmente as empresas, as state-owned enterprises, em sede das quais o Estado tem uma participação muito ativa. Já falamos na inaplicabilidade da teoria dos subsistemas sociais de Luhmann. Há uma diferença da responsabilidade penal das pessoas coletivas que medeia o Ocidente e outra, que é, deste lado nós temos as pessoas coletivas irregularmente constituídas e as pessoas coletivas de si próprias. Deste lado temos units and organizations. A diferença está lá explicada no relatório, não vou estar agora a falar nisso, mas diria, sobretudo, voltando um bocadinho atrás, na questão do confucionismo e do coletivismo que perpassa todo o processo penal e todo o direito chinês, por um lado, e sobre a questão dos subsistemas sociais
da inaplicabilidade dos sistemas sociais à República Popular da China, temos a questão dos créditos sociais. Os créditos sociais são, de facto, uma forma inteligente que o governo chinês encontrou para regular de fora para dentro as próprias empresas. Isto significa que se as empresas não pautarem o seu comportamento por ditames de regularidade, ditames de dever ser jurídico ou penal, de observância do dever ser jurídico ou penal, e, principalmente isso, se não pautarem o seu treino de vida coletivo pela legalidade, não serão creditados os créditos sociais, passa o pleonasmo, e isso terá várias consequências, não só do ponto de vista da contratação pública, da intervenção no circuito comercial das próprias empresas e, em última análise, até o próprio funcionamento regular, que poderá ou não redundar na sua extinção a longo prazo. Os programas compliance, há deste lado programas compliance, mas mais específico para as empresas públicas, em que o Estado tem uma participação mais ativa. E porquê que isto acontece, doutores? É difícil explicar isso desse lado, porque as empresas públicas têm, de facto, alguma importância no tecido económico, mas não tão importantes como deste lado, onde há uma economia centralizada, uma economia de mercado centralizada. Por isso é que o Estado, ao arrepio da teoria dos subsistemas sociais de Luhmann, tem uma intervenção muito forte nessas empresas. Ou seja, há uma ligação intrínseca, umbilical, unívoca entre as empresas e o próprio Estado. Isso significa que há, no fundo, quase dois níveis. O primeiro nível dos programas compliance são diretamente aplicados a estas empresas estatais, e há um segundo nível que se mede aqui com as questões que se interliga aqui com a questão dos créditos sociais, são as empresas privadas, mas que têm que observar um conjunto de regras que também são aplicadas às empresas públicas. E disso, repito, vai depender uma série de coisas, da observância ou não destes ditames, vai depender uma série de coisas, e isso depois tem relevância indireta no processo penal, principalmente através do direito administrativo penal. Doutor, já aqui falei na questão da relação do Supremo Tribunal da República da Popular da China e da Procuradoria-Geral do Povo Chinês, da emissão dos julgados de Iqueza. Eu falei nisto agora há pouco tempo, neste artigo na Revista Brasileira de Processo Penal, Direito Processual Penal, em que defendo que, de facto, este é um mecanismo muito interessante que a Procuradoria arranjou para guiar a atividade processual dos próprios magistrados do Ministério Público, não só em sede de responsabilidade penal das pessoas coletivas, do processo penal das pessoas coletivas, como e, sobretudo, no âmbito mais alargado. Estes guiding cases, que têm aplicabilidade aqui no processo penal chinês, precipitaram um conjunto de reformas, de muito boas reformas no processo penal chinês, que ainda assim têm motivado uma resistência do Ocidente em receber. Eu atribuo isso ao etnocentrismo, não é? Algum etnocentrismo da parte do Ocidente, principalmente a questão dos direitos fundamentais. Não vou falar nisso agora, tenho a minha opinião própria, no sentido que tenho indicações e tenho até provas de que a República Popular da China defende os direitos fundamentais, não só dos arguidos, mas como dos cidadãos em geral. Isto é uma discussão mais política. Eu falo de experiência própria porque eu vi isso. E, no fundo, esta resistência do Ocidente em receber a bondade intrínseca das reformas que têm sido feitas neste lado do processo penal, também do cunho humanista, é um caminho que tem sido feito, atribui algum etnocentrismo. O professor Frankenberg falou nisto com grande largueza e com grande largura e com grande amplitude. Não vou retomar aqui estas questões. Diria também que, apesar das reformas que foram feitas no processo penal chinês, elas devem também ser aperfeiçoadas no sentido de, com um cunho ocidental, perdão, com um cunho coletivista, com um cunho oriental, podemos importar alguns programas de compliance, mas adaptá-los à realidade chinesa, sob pena de haver uma rejeição dos legal transplants, não é? Haver uma rejeição dos transplantes legais, e não é isso que se quer. Quando se importa algum instituto jurídico, é pelo ser bem recebido, pelo ser bem implementado, sob pena de rejeição, e já expliquei aqui as razões pelas quais isso acontece com alguma frequência deste lado.
Todos terão visto que eu aqui ocupei muito mais de questões que precedem o processo penal e menos das questões que cunham o processo penal propriamente dito, porque essas estão vertidas no relatório, não queria aqui maçá-los com isto. Diria aqui, para terminar e repetindo, que não é possível perceber o processo penal, o direito chinês em geral e o processo penal chinês por outro, sem se perceber esta ligação intrínseca, umbilical e até inextricável entre o direito, a cultura, a política e a diferente tonalidade mais administrativa que o princípio da separação de poderes tem, e isso então pode estar na base de algum etnocentrismo por parte do Ocidente e rejeitar a bondade intrínseca das reformas que têm sido feitas deste lado. Para terminar, senhores, conclusões, o processo penal da República Popular da China tem uma forte conotação confucionista que não só perpassa, mas como cunha e identifica e erradica a própria funcionalidade do processo penal da República Popular da China. Se se entender isto, não é possível perceber o processo penal da República Popular da China deste lado. As reformas que foram feitas a partir de 2010 a esta parte visaram imprimir um cunho de legalidade. Não é que antes houvesse ilegalidade. Houve dores de crescimento, vamos chamar-lhe assim. Visaram imprimir um cunho enhanced, ou seja, acrescido de legalidade ao ordenamento jurídico da República Popular da China, não só no processo penal da pessoa coletiva, isto já a partir de 2011, mas no processo penal em sentido holístico. No futuro, defendo que poderão ser importadas alguns programas de compliance com um grãozinho de sal, baseado naquilo que disse há bocadinho, não é? Temos em atenção de que é preciso importar aquilo que pode ser importado e temos que rejeitar aquilo que deve ser rejeitado, não é? Isso significa que deve haver uma importação coordenada, não é? De programas compliance do Ocidente, para que eles tenham funcionalidade deste lado, para que eles sejam recebidos e que sejam ativos e, passo o pleonasmo, funcionais. Senhores, muito obrigado. Até uma próxima. Já devem estar a dormir deste lado. Eu agradeço mais uma vez ao professor Fauzi por esta oportunidade e até uma próxima. TC.